financeiro, outras coisas, né? E não sabem agradecer a Deus, mas não tem uma vida próspera. Ser próspero não é isso. Ser próspero é ser abençoado por Deus. E pode envolver primeiramente a vida espiritual, como diz lá São Mateus, né? Primeiramente buscar de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Mas o que me chamou a atenção, vamos comparar isso aqui, porque Jefité foi uma pessoa próspera. Apesar aqui do seu sofrimento, do seu desprezo pelos próprios da sua casa, em especial aqui os seus irmãos. Nós vemos aqui que o seu nascimento, talvez um relacionamento que o pai dele teve fora ali, aquela coisa toda, com uma prostituta, com uma mulher, e aquilo ali trouxe um transtorno para a vida de Jefité e para ali seus familiares. Ele tinha sua esposa, mas ela teve um filho fora do casamento, e quando os demais filhos, realmente dele, com a esposa legítima, nasceram, cresceram, eles jogaram na cara de Jefité que ele não herdaria na casa deles, era filho de outra mulher. Interessante, meus irmãos, que a gente vê, diz que as pessoas que nasceram dinheiro separam os melhores amigos. Por causa do dinheiro, o homem ele pega amizade, tanta coisa, negócio. Dificilmente a pessoa que abre um negócio, você tem entre irmãos, abrir uma firma, fazer um negócio próprio aí, daqui a pouquinho já começa a dar problema, né? É muito complicado. Eu já vi situações que o pai está ali, a mãe, e depois quando falece, aquela briga por causa de herança, cada casa, uma coisa e outra, uma discussão, e tal. Sempre é assim. Mas o que me chama a atenção, você vê que ele é uma pessoa abençoada, sem próspera. Ele não brigou por herança, ele não esquentou a cabeça, ele tinha direito, tinha. Né? Ele podia ser filho de outra pessoa lá, um problema lá dele, pessoa, mas ele era filho, né? Para o advogado, né? Ele tem o direito também, ele tem o direito. Mas ele esquentou a cabeça por isso. Irmãos, isso é ser abençoado, isso é ser próspero. Agora, o que me chama a atenção, como é que ele era filho dessa mulher, ele nasceu assim, meu pai foi alcoólatra, e o pai dele é alcoólatra, ele também vai ser, o pai dele vivia aí assim, dessa forma, a família assim. Irmãos, mas tinha uma coisa aqui, de alguma forma, Jefité tinha uma diferença, né? Uma diferença dos seus irmãos, que achavam que era o tal, que era normal, nasceu da família normal ali, tudo mais, casamento normal, mas aqui não mostra que eles tinham uma coragem que Jefité tinha diante de Deus. Eles não eram abençoados como Jefité tinha. Eles podiam até talvez conhecer a Deus, servir a Deus também, mas Jefité, a Bíblia começa falando que apesar desse transtorno do seu nascimento, relacionamento conjugal, mas tinha uma coisa, ele era uma pessoa valente. E não era valentia, uma valentia de brigar por herança. Se fosse uma valentia do mundo, né, com o espírito mundano, ele ia discutir. Ele ia para a justiça, ele ia discutir, ia sair no tapa lá, e não vai ficar assim. Já vimos casos até de morte, caso disso. Filho matado, vimos aí uma bomba de estoque, está solto, já estaria. Você lembrar daquela cena, né, quando repercutiu aquilo, a maneira até que matou, de requinte de crueldade, de crime premeditado, né? Os irmãos falam, vinha aqueles eles quiseram montar ali um protagonismo ali, isso chama-se crime premeditado, né, pastor? Não é uma coisa de repente, uma briga no pai, sem querer discutir, o maçom, não foi isso, foi crime premeditado, que é muito pior, né? Pior, né, pastor? É pior, né? Pior, porque às vezes você está no bar, briga com alguém, um amigo, e depois mata lá o outro, fala eventual, né? Eventual. Já está tudo esquematizado. Foi lá e com uma retada na cabeça. A herança. Então, a Bíblia fala aqui essa valentia que nós temos que ter. A valentia, a coragem de Deus, a unção de Deus, esperar no Senhor. Isso é ser próspero. A Bíblia fala que ele era um valente e valoroso. Meu filho da prostituta. E ele foi um filho fora do casamento. Não, mas alguém via na sociedade, que aqui o texto está dizendo, ele era valente e valoroso. Ele tinha uma conduta diante de Deus. De caráter, né? De caráter. E ele sai e vai embora. Não discute com você, não foi embora. Tem que sair a casa, está tudo aí, ó. Se o passo acaba, pode ser bom sim, é bom, você pode ter prosperidade, Deus também está de sair, mas isso aí não é tudo não. E ele vai embora e junta com homens levianos. A minha mulher tem que dar vida. Engraçado que essas pessoas, quando a gente tem assim, o Espírito de Deus, a presença de Deus, você não se deixa se influenciar. A igreja, como não posso deixar se influenciar pelo mundo, o que vem acontecendo. A igreja tem que influenciar o mundo, impactar o mundo. Impactar o mundo, não o mundo impactar a igreja.
as coisas hoje em dia no meio evangélico tá de cabeça para baixo. Né? O navio tem que andar por cima das águas, não é água dentro do navio. E as coisas estão mudando. Então nós temos que impactar o mundo. Não o mundo, ao ponto de estar se envolvendo com o mundo. E ele fez isso, ele vai junto com o homem leviano, e aqueles homens passaram a seguir Jefité. Interessante isso, igual Davi. Davi quando está fugindo, quando ele na caverna ali e tal, ele foi um homem valente. Aí você vai com meio das pessoas ali, está no serviço, pessoas que usam, pessoas mundanas, mas você começa a influenciar aquelas pessoas ali. E aí nisso surge aqui, Israel, como sempre vivia em batalha, aí volta e meia, eram os amonitas, eram os moabitas, eram os filisteus, eram os midianitas, era tanta gente que Israel tinha inimigo, o inimigo de Israel. Interessante que outra coisa interessante, que eu lembro aqui no mar também, que foi muito problemático, porque aqui surge quando os filhos de Amon, os Moab, foram pelejar contra Israel. Aí cadê os bonzão? Cadê os irmãos dele? Cadê os irmãos para lá lutar pelo povo? Não, os anciãos foram atrás de quem? De quem que foi expulso de casa? Que saiu, que não brigou? De Jefité, que foi o 8º juiz de Israel. O 8º juiz, ele reinou com Israel 6 anos, que a Bíblia vai falar. E vai atrás dele. Os bonzão agora vai atrás dele, porque ele sabia que ele era valoroso, ele tinha o temor de Deus. E vai lá atrás dele, ele faz ali um pacto com ele. Se vocês eu for a cabeça de vocês, eu vou voltar atrás, vão ser sentados. Deus vai ser nosso testemunho. E ele volta. Interessante que quem vai guerrear contra Israel, irmãos, uma coisa terrível, o que é isso? Quem vai guerrear contra Israel e guerreando é os amonitas. Vocês sabem que eram os amonitas, os moabitas, descendentes de Ló. Lembra de Ló? Sobrinho de Abraão? Quando Abraão fala assim, está aí a terra aí. Quando Abraão fala assim, ó, os pastores estão brigando por causa dos gados, dos pastos para a cabelo dos nossos gados. Estamos enriquecendo, crescendo. Você pode escolher quando você vai. Abraão podia escolher, mas quem é abençoado, quem é próspero, não preocupa, deixa Deus conduzir e sabe que até no deserto, como diz o Salmo 78, Deus pode preparar uma mesa no deserto. O salmista perguntou cantando, poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Pode. Então aí, Abraão não se preocupou. Quem podia escolher? Abraão era o mais velho, era o patriarca, era muito conhecido sobre isso, mais velho era o tio, mas ele deixou quem? Nós escolher. Aí, aqueles que andam por vista, não andam por fé. Os que andam por vista, não andam por fé, que foi o caso de Ló. Ele olhou as campinas do sul. Claro, se você tem gado, se você tem animais, você tem uma fazenda, você não vai comprar umas terras ruins. Não produz, não tem nada. Tem uma chácara ali. Lembra quando o pessoal pergunta, tem uma casarona lá, tem uma mansão? Não, tem água. Uma terra sem água é para pecar. Eu conheço um irmão, como eu vi o São Joaquim, até a minha irmã estava morando na fazenda, ele tem uma fazendona. Agora até vendeu um pouco das terras de vídeo lá, tão grande que é. Mas não tem água. Não tem água, ele cria gado, cria tudo, mas não tem, não acha assim, pode ter, mas não tem. Então assim, quer dizer, fica complicado. Ele pega, e então Abraão falando de escolher, Ló escolheu o quê? Ele olhou as campinas do sul, claro. O administrador, ele bem, lá você vai, né? Olhou as campinas do sul, que era bem regado, estendia a terra de Sodoma e Gomorra, e escolheu aquela parte. Ele já escolheu, beleza. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Ele escolheu. Quando ele escolhe, pronto, você parou, saiu aquele tropeço da sua vida, só aquele atrapalho, aí Deus fala assim, Abraão, olha agora, aonde os teus olhos conseguem enxergar? Eu vou te abençoar, você vai multiplicar como a areia do mar. E quem abençoar Abraão será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão prosperou, podia ser deserto, podia ser pedregulho, podia ser tudo, mas Deus ia prosperar. Isso é abençoado por Deus, isso é ser próspero. Então, aí quando Ló chega lá, ele fica ali em Sodoma ali, uma terra de promiscuidade, uma terra de homens vis, pecadores, tantas coisas mais, e depois Deus fala que vai destruir ali Sodoma e Gomorra. A história para encurtar rápido, vai saber quem são os amonitas, os moabitas, a descendência dele. Aí quando aquela confusão, as filhas de Ló já tinham se envolvido com rapazes que não temiam a Deus, porque quando o anjo aparece, sai dessa terra de destruir, ele chama a sua família, chama ali os rapazes, os seus futuros genros, e ele teve ele como louco, como maluco, entendeu-se então que as filhas se envolveram com pessoas que não temiam a Deus. Ele sai dali, a esposa pode matar uma estátua de sol, vira para trás para salvar naquele lugar, eles seguem com a filha e ficam sozinhos. Mas as filhas, para deixar descendente,
embebeda no pai, embriaga no pai, e tem relacionamento. A mais velha, depois a mais nova, aí surge, né, os moabitas, uma coabitação das próprias filhas com o pai. E se tornaram os inimigos de Deus. Foi esse povo que Jefité foi pelejar. Mas olha bem quem é a próspera. Aí ele aceita, volta para Gileade, coloca ele como cabeça. Agora ele vai fazer o seguinte: vamos lá, vamos correr, vamos para peleja, eu mesmo. Eu sou valoroso, todos já me chamam de sair, eu sou valente. É eu que vou lá, eu sou forte. Não. Ele fez uma coisa que todos nós temos que fazer. Por mais que esteja sofrendo, esteja na luta, mas nunca deixe de consultar, buscar a direção de Deus. Sabe o que ele fez? Ele foi consultar a Deus. Aleluia! Ele foi consultar a Deus. Naquele apelo, ele chegou, a primeira coisa que ele foi lá, quando ele voltou, que ele é posto como cabeça ali em Gileade, que os anciãos prometeu ali diante de Deus, agora ele se apresenta diante do Senhor. Como vai ser essa coisa? Eu vou vencer. E Deus permitiu ele ir. E ele vai entender, primeiro quer um diálogo. Ele quer um acordo de paz. Ele quer um acordo de paz. Não quer chegar na arma bélica, brigar, não. Ele vai, mas aí não, ele começou a contar a história, vocês fez isso com a gente, vocês tomam Israel, não tomam nada de ninguém. A gente quando estava saindo do Egito, caminhando de 40 anos no deserto, a gente tinha que passar, atravessar até chegar à terra prometida, pedimos licença para vocês não deram licença, nós não vamos pegar nem água, nada da sua terra, a gente só queria passar por ali, vocês não permitiram, demos a volta e foi, e fomos guerrear, aí Deus nos entregou vocês nas nossas mãos. E foi, e ele vai em peleja e tem a vitória, só que ele fez um voto. O voto é bom, mas toma cuidado. Na hora do seu apelo, você promete muita coisa, os outros, para Deus, não pode ser assim. Deus não quer nada, Deus não está acreditando, quer que você seja fiel, você se apresenta a Ele, ora a Ele, passa como Jefité, mas ele se precipitou. Ele falou que se ele vencesse aquela batalha, ele fez um. Não somos assim, vamos fazer uma campanha na nossa casa, individual, não somos assim, às vezes quando nossa campanha particular, uma necessidade. Ah, Senhor, eu conheço uma irmã que falou que acho que minha comida é mais feijão, sei lá, não comer mais, será que minha comida é mais lá, carne, arroz? Irmão, não faz isso não. Deus não quer isso não. Aí depois vem, e depois fica um voto de tolo. Estão fazendo jejum, né? E também assim, o que acontece? A Bíblia fala que não é bom que faça a volta, mas se fizer que pouco, senão vai ter de pouco. Beleza. Aí fala, a primeira coisa que saiu da minha casa ali, irmãos, eu não sei se era uma fazenda, se era uma chácara, porque ele fala, a primeira coisa que saiu da minha casa, do meu portão, não é sair como objeto inanimado, não é sair. Ia sair um ser. Será que era animal? Será que ele falou assim, na minha casa eu não tenho cachorro. Né? Se tivesse cachorro, eu não tenho. Aí ele fala que ele está no holocausto, até porque cachorro também só oferece o holocausto. Então, se a gente raciocinar isso aí, a Bíblia interpreta a Bíblia, começando agora, vamos pegar um texto isolado, vamos usar um conceito de hermenêutica, interpretar o texto sagrado. Se eu vou pensar para os nossos dias, quem mora numa casa muito que vai ter um gatinho, um cachorro, um animal de estimação, né? Bom, então ele morava em algum lugar que tinha ali alguma coisa, um museu, um gado, não sei. Eu sei que ele fala que é um ser. De repente, ele vai, peleja, vai para aquela batalha, Deus dá a vitória, ele volta. Quando ele vem saindo, já observando, lembrando do voto. Quem sai da casa dele? Naturalmente, tocou-se a situação, que a batalha foi terminada, ele ganhou. Naturalmente, já estava alvoroçada a cidade, o Jefité estava voltando com vitória, fica naquela expectativa, né? O comandante sai, esperando o resultado. Ele voltou, a filha dele já estava preparada, né? E assim, quando a família viaja e chega, aí com uma frasezinha ali na porta, aquela coisa, e dá aquela felicidade, papai voltou de viagem, mamãe, sei lá, né, tal. Aí a filha dele vem com o tamborim, vem com a bufo, o pandeiro, vem dançando, vem batendo com alegria. A filha dele, oh meu Deus do céu. Ele usa um ponto de exclamação, lamento. Ou minha filha, eu vou ter que cumprir esse ponto. Não, eu vou voltar atrás, não pode. Ele é fiel a Deus, né? Ele é próspero. Próspero, ele é abençoado por Deus. Agora ele vai cumprir. A filha obediente, que coisa boa. Ah, você falou diante de Deus, cumpra-se para Deus. Cumpra-se, obediente, entendeu? O senhor está louco, o senhor é um velho caduco. Não é assim de hoje, geralmente? Você é um doido. Você é um doido. Quem mandou? A vida do senhor, se o senhor vem falar acima de mim, vai você seu voto lá, eu sou eu, não. Pai, cumpra-se aquilo que o senhor falou para mim. Menino obediente. Educação cristã. Escola dominical.
seguinte, irmãos, vamos outra vez o conceito de hermenêutica. Deus não vai aceitar um sacrifício humano. Há uma divergência nisso aí, é até complicado, mas o ponto mais certo é que aquela moça não casou. O sacrifício dela foi viver sem casar. Aquela moça não quer casar. Mais perto de Israel, mas ela aceitou o sacrifício e viveu uma vida para Deus. Uma vida casta, uma vida para Deus, sem casamento, foi um sacrifício enorme. Ela tinha intenção de casar. Então, mas aí ela aceita aquilo ali, cremos. A interpretação mais correta é isso. Claro que Deus ia aceitar um sacrifício humano, igual o Deus Moloque, que as pessoas lá em Israel chegou a um ponto tão desgarrado de Deus, que ele pegou um costume na terra de Canaã de oferecer seus filhos. O Moloque era uma estátua que tinha, mais ou menos assim, tipo de com braço assim, ali ficava um fogo aceso. E aquelas pessoas ímpias, idólatras, eles pegavam o seu recém-nascido e jogavam em sacrifício vivo no fogo. Israel chegou a praticar isso. Então Deus não aceita sacrifício humano. Provavelmente a interpretação mais correta é que essa menina, o sacrifício dela foi não casar. Tanto que ela pede o que o texto fala, que ela pede para reunir suas amigas 2 meses, para reunir suas amigas, ir no monte e chorar o quê? Chorar a sua virgindade. E quando cumpre os 2 meses, ela volta, né? E cumpre aquilo ali. Ali fala do holocausto, que ele ofereceria alguém em holocausto, um ser em holocausto. O que é a palavra holocausto? A gente ouviu muito isso no Velho Testamento. A palavra holocausto, separando os radicais, holo quer dizer todo, causto quer dizer queimado. Então, quando oferecia o sacrifício do animal, ele era todo queimado, não era metade. Olha, quem é o altar de hoje? Não se parece mais um bezerro. Então, nessa época, aquela época ofereceu os animais que tipificava Cristo. Aquilo não tirava o pecado, aquilo não arrancava o pecado, aquilo cobria o pecado. Deus aceitava o sacrifício de animais, apontando já para o Novo Testamento a vinda de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, aí, quer dizer, ouro, touro, cacho, queimado, holocausto, quer dizer, todo queimado. O sacrifício era entregue, não era pela metade, não era nada. Hoje, quando nós falamos de altar, no dia de hoje, altar é lugar de sacrifício, é lugar de matança. A gente tem que entender isso, irmãos. Altar é lugar de sacrifício. O pastor Bertier fala, o Velho Testamento sempre está ligado ao Novo, porque o velho ele é o tipo e o novo é o antigo. Quer dizer, o velho é o início e o novo é a realização que nós vivemos hoje. Então o holocausto quer dizer todo queimado. Bom, eu estou aqui nesse morro. Eu já não visto, já não ando, já não faço o que eu fazia, porque eu sou um sacrifício, eu sou um altar de Deus hoje. Eu sou oferecido todo a Deus, não é metade do coração, não, é todo, corpo, alma e espírito. O holocausto é todo queimado, é o sacrifício todo. E se altar fala de sacrifício, é lugar de matança, nós servimos a Deus nesse mundo com sacrifício, rejeitando as coisas do mundo. Ainda que a carne tende, ainda que a carne quer fazer a coisa do mundo, nós vamos fazer porque somos um sacrifício vivo diante de Deus. Lugar de matança, de sacrificar. Então, naturalmente, seria isso se fosse um animal. Mas aí foi o holocausto. Ela foi oferecida toda para Deus. Ela não casou. Ela viveu o resto da sua vida virgem, servindo somente a Deus, totalmente para Deus. Então, isso é uma vida próspera. Aí você vai ler, vai terminando, que os juízes eles têm um problema. Toda vez que Israel sofria cada pecado, aí tem versículo que é até pequeno, capítulo. Aí, e fez Israel, tornou Israel a fazer mal aos olhos de Deus. Aí vinha fulano, e Deus levantou fulano. Aí passou aquele, e Israel tornou a pecar, a fazer mal aos olhos de Deus. Aí vinha fulano. Mas você termina o texto de Jefité, naquela curiosidade, já pensando, será que ele começou e terminou mal? Será que ele começou e terminou bem? Sim, Jefité começou e terminou bem. A Bíblia não fala mal de Jefité. Ele reinou 8 anos, né? Ele foi o 8º juiz de Israel e reinou 6 anos em Israel. Aí depois veio outro. Aí depois, antes de Sansão, quando passa aquele juiz, depois de Jefité, aí sim, Israel tornou a fazer tudo que era mal perante aos olhos do Senhor. E Deus levantou, né? Levantou Sansão. Já foi Sansão. Depois que passou, levantou Sansão. Deus levantou o inimigo, agora Deus prepara Sansão. Deus vai sempre preparar alguém para dar livramento ao seu povo. Deus é misericordioso. Mas uma coisa é certa: Jefité, ele foi próspero porque ele temia o Senhor. Ele
tinha o temor de Deus e Deus o abençoou. Deus o abençoou. Aqui não falou de riqueza, não preocupou com a casa, com a herança, não brigou, ele saiu, quem trouxe a vitória não foi os seus irmãos que achavam que era bonzinho, ficou com a herança e expulsou ele. Foi ele, porque enquanto ele não tinha o temor de Deus, então dando ele prosperidade. Chama-se o quê? Ser abençoado por Deus em todo o procedimento. Ele foi vitorioso, trouxe uma vitória somente para ele, não, trouxe uma vitória para todo o povo de Gileade, porque ele era próspero, abençoado por Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã, né, pastor? Vamos orar, vamos agradecer.